Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Que eu não vim aqui às 14h30 hoje, só para não deixar atrasar, né, Rui? Cheguei, era meio-dia. Não, tô brincando, cheguei às 2h. Estava tudo ainda sendo arrumado para receber vocês. Mas como é que estamos, gente? Pertinho do Natal já, né? O ano para passar rápido, né? Não é? Impressionante, né? E a gente precisa começar a fazer algumas análises. O análise nosso, ele tem que ser diário, né? Mas a análise, quando está chegando perto do Natal, perto das festas, eu acho que ele fica um pouco mais fácil para a gente fazer. Por quê? Porque a gente por si só fica mais amoroso. O espírito natalino traz uma coisa gostosa, né? De falar Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Aí você, uma semana antes, ou sei lá, que seja aí, porque eu acho que o Natal é de quarta para quinta, né? Então, quando é na semana anterior, você já começa a encontrar com as pessoas na rua, quando você está comprando as coisas, né? E aí você chega e é fácil falar Feliz Natal, né? Tá todo mundo na empolgação, né? É aquela grégora de energia positiva, salutar, maravilhosa, né? E como eu digo sempre, vocês sempre vão me ouvir falar, energia movimenta os nossos passos. Então, aí é que vem. Por que nós fazemos do Natal simplesmente uma véspera de uma semana, o dia de Natal, e depois já era? Por que esse espírito de amor, de fraternidade, de carinho, ele não se perpetua por 365 dias do ano? Por que a gente precisa de ter simbologia para amar, para ser carinhoso, amoroso, tolerante, né? Aí a gente começa a fazer essas perguntas, gente, porque realmente, né, a gente precisa sempre ser forçado a uma coisa que tem que ser natural. E aí, então, vamos tirar o positivo um pouco desse lado, né? Se a gente sabe que, realmente a gente poderia ser assim o resto do ano inteiro, né? Então, fica fácil a gente enxergar neste período natalino e treinar o que devemos fazer no resto do ano. Por que fica mais fácil? Porque quando eu estou movido por uma energia de amor, fraternidade, que é o Natal, eu posso começar, já que eu estou com o coração mais molinho, né, naturalmente meu coração fica mais mole, então dá para a gente trabalhar aquilo que a gente precisa transformar, né? Que precisa mudar. Porque meu coração está mole, então eu estou mais com a guarda baixa, não estou só tirando pedras, ou vendo a vida como se fosse o mundo circulando ao meu redor, né? Não estou dizendo isso, que todos fazem dessa maneira e têm essa visão, mas é que nós temos muita coisa para resolver dentro de nós. A transformação nossa como espírito eterno, ela se desenvolve numa caminhada árdua de trabalho árduo, né? A gente trabalha para sobreviver no material, né, no corpo físico. Para a transformação é muito mais trabalho ainda. Então, se nós temos uma chance de podermos já enxergar com a guarda baixa o que, aonde trabalhar, isso é bom. Isso é muito bom. E o espírito natalino é isso mesmo. Nos dá a possibilidade de estarmos em guarda baixa, absorvendo o conhecimento da nossa transformação, né? É um período difícil, às vezes, para algumas pessoas que estão vivenciando situações não muito agradáveis no campo material, dificuldade financeira, né? Talvez ele já preocupação, como é que eu vou fazer? Eu tenho criança em casa, como é que eu vou fazer para poder suprir as necessidades de uma ceia de Natal, de uma festa, né? Porque, na verdade, gente, nós pensamos sempre no Natal na parte material. Muitos às vezes se esquecem qual é realmente a simbologia do Natal. E inclusive essa simbologia do dia de Natal é numa data que não é para ser essa data, né?
Foi criada essa data, mas a data do nascimento do nosso mestre não foi essa. Foi lá para junho, julho, agosto, por aí, através dos estudos, né? Mas a gente tem essa data aí, mas a gente tornou ela comercial. A gente tornou ela como se fosse uma obrigação de ter tudo no fino, né? Uma uva, como se diz, né? Uma uva para os mais experientes, uma uva. E não é, gente. A gente precisa começar a entender que o Natal é a representação do amor do Cristo, que veio nos apresentar e que quer que nós nos transformemos. Não é fácil essa transformação. Volto a dizer, é um processo gradativo de, inclusive, muitas encarnações. Mas a gente precisa treinar. A gente precisa começar, né? E se vocês analisarem a fundo, por exemplo, nós temos na doutrina os 3 alicerces, que é a benevolência, a indulgência e perdão, né? Se não me falha a memória, a última vez eu falei algum deles. Se não foi benevolência, eu falei talvez indulgência. Mas imagina, que tal praticar essas 3 no Natal? Que tal? Porque como eu vou estar com o coração mais mole, vai estar, né? Você vai fazer compra, cruza com as pessoas, Feliz Natal, e você está naquela empolgação, trabalha, fica mais fácil, né? E eu vou dar mais uma dica, para quem nunca trabalhou essas 3, trabalhe uma, é mais fácil, benevolência, começa por ela, é mais fácil. Perdão não é nada fácil, né? É fácil perdoar, gente? É fácil perdoar? Então, e outra, ainda vou dar mais uma dica. Para perdoar não tem jeito, se não souber o que é indulgência, se não tiver começado pela benevolência. As 3 estão dentro da redoma do amor, mas o perdão é o mais complicado, é o mais difícil. Perdoar verdadeiramente e não dos lábios para fora. O perdão verdadeiro é muito difícil, mas não é impossível. É que nós somos mais errantes e temos ainda muita coisa para fazer, para mudar e chegar lá, mas a gente precisa iniciar, né? Muitos entendem a benevolência pela palavra benevolência. Ah, bem é o bem, né? Então todo mundo já fala, não, benevolência é fazer o bem. É muito mais do que isso. Então a gente precisa começar a trabalhar e começar a entender cada coisa. Então a benevolência é ser amoroso, fazer as coisas sem nada em troca, olhar seu irmão com amor, com caridade, né? Como também fica difícil, né? Porque a gente também tem caridade. O que é caridade? Vamos lá entrar em caridade. Aí também outra dificuldade para entender a coisa. Então eu sempre falo, nessas 3 palavras, é o que eu vim falando há 2 meses, quase 3 meses para cá, em outras casas. Tudo que nós precisamos para aprender o que é benevolência, indulgência, perdão, está nos antônimos, que é o contrário disso. Porque é lá que é a ferida mesmo, e lá que você vai identificar muita falha. Então, o oposto de benevolência, o oposto de indulgência, o que seria? Indiferença, intolerância, malevolência, né? Braveza, ódio, arrogância, altivez. Faz uma leitura, uma autoanálise rápida, façam. E vejam se vocês às vezes não forem indiferentes em algum momento da vida de vocês nessa encarnação. Talvez viu uma situação acontecendo, você fingiu que não viu. Isso acontece muito em entrada de supermercado, entrada de padaria e tudo mais. Quando você vê que alguém está ali pedindo, você já, né? Você já meio que, eu olhei, mas não olhei. Inclusive dentro da nossa própria casa, nosso próprio círculo de familiar, a gente é indiferente para algumas coisas. Lembram, né? Que eu sempre falo, né? Que dentro da nossa família a gente sempre tem alguma pessoa que destoa, né? Dentro da família, né? E a gente meio que fica indiferente porque, cada um com seus problemas, né? Não é? E não é assim que funciona, porque se você quer ser benevolente,
você precisa entender o quê? Vamos falar, inclusive, que esse é um belo exemplo para perdoar também. Quando eu quero ser benevolente, eu preciso entender a limitação desse meu semelhante, quanto às falhas cometidas. Às vezes ele não está num nível que eu estou, de conhecimento espiritual. E aí, em vez de eu criticar, ofertar ajuda, não me afastar. O verdadeiro líder de Deus é aquele que oferta ajuda e ensina o caminho. Esse irmão às vezes está no nosso meio de convivência para isso, é para que nós o ajudemos a crescer. E ele está também no meio de nós para nos ajudar a entender. É mão de duas vias, vai e volta o ensinamento. Então não adianta fugir de situações. O Natal está aí para isso, gente. São situações que a gente pode começar a praticar, porque nós vamos estar com o coração mole, né? O espírito natalino deixa a gente com o coraçãozinho mole, né? E aí quando a gente fala em perdão, o que é perdão? É tolerância, amorosidade, é carinho, querer o bem do seu semelhante, independente do que foi feito, ou do que aconteceu, né? Perdoar uma pessoa é crescer, é se elevar, é continuar crescendo como espírito eterno. Perdoar e ajudar a esta pessoa que também fez alguma coisa contra você, é arrumar a velocidade da luz para o nosso grande e lindo quinto nível. É acelerar o processo. Uma coisa é perdoar, oferte ajuda. Isso se chama perdoar verdadeiramente. Não pensar também, quando você perdoa, não pensar no que aconteceu depois nos 10 dias que você encontra com alguém que conhece o relacionamento, também é bom, né? Perdoar é não deixar as ofensas tomarem conta das suas decisões. Olha que coisa linda de se falar, né? Perdoar é não deixar as ofensas tomar conta das suas decisões. Fácil, né? Quem nunca aqui, né? Fala assim, não leva o desaforo para casa, né? Ou na hora, gente, é difícil mesmo controlar na hora do ímpeto, né? A pressão da panela começa a subir e você entra nos, né? Quando você viu, você já está na discussão, né? Não é? É muito difícil o controle, mas tem que existir esse autocontrole. Eu brinco muito, e aqui eu já brinquei várias vezes falando a mesma coisa. Vai para o banheiro, vou para o banheiro. Né? Eu já falei isso aqui. Vai para o banheiro. Né? 20 minutos lá, opa, poeira baixa, volta, retoma. Você estará não só não entrando na conversa, quer dizer, bom para você, porque você fugiu, então você evoluiu, como também você vai estar fazendo caridade, porque você não vai deixar que o seu irmão, mesmo que ele seja errado, que não entre também numa vibe de energia ruim. Quando nós entramos nessa vibe de energia ruim, isso se chama a nossa psicosfera, tá? Fica baixo. Se a gente entrar numa discussão, nossa psicosfera cai. E o que acontece quando a nossa psicosfera cai? Fica baixinha, luz baixa. Atraímos espíritos da mesma qualidade de energia. Aí nós corremos para o Meimei, né? Pedindo ajuda no grupo de orientação, né? Pedindo ajuda para, né? E aí o irmãozinho é encaminhado para o hospital espiritual da casa, pronto. E aí você fala, ai, tô bem, vou embora, e sai.
E de novo acontece, porque você não mudou a sua forma de agir. Precisamos mudar, gente. Dá trabalho. Vocês não acham que não vai dar, não? Dá trabalho. Vocês querem ser felizes? Querem ser felizes? Vamos atrás desse trabalho. Quando nós fazemos o bem, ou pelo menos andamos sem, pelo menos tentando a nossa mudança, cada vitória nossa é uma pureza de espírito que se chama, transformando em palavras diretas, um lapso de bom momento que é o caminho para a felicidade. Quando nós estamos engajados no amor, aliás, uma coisa deixo bem clara, gente, eu acho que eu devo ter comentado isso. Sempre falamos que amar os seus próximos, seu semelhante, né? Na doutrina se fala isso, ame seu semelhante, né? Como é que vocês, eu, todos nós vamos amar o semelhante se nós não nos amamos? Alguém já parou para pensar? Se de manhã cedo já estou dizendo, eu não vou conseguir resolver esse problema, eu estou lascado, deixa a vida me levar. Se você não tem fé em você mesmo, em que você vai chutar a bola e vai fazer um gol, você fica se menosprezando, você não acredita em mais nada. Olha que amor próprio, né? Você está se jogando, então você não vai enxergar os outros mesmo, você está com raiva, de eu vou amar alguém. Então, primeiro precisamos treinar o amor próprio. O perdão, gente, na maioria das vezes, aquele que não perdoa, não se perdoa. Pelas falhas, pelos insucessos no campo material, porque ele não consegue enxergar o porquê que está acontecendo aquilo. A doutrina é clara, ela não foi raciocinada, ela é clara. Tudo que nós vivenciamos nessa encarnação são situações que necessitamos vivenciar por não ter resolvido em outras, passadas, né? E muitas que nós ainda adquirimos dessa mesma. Porque como somos falhos, erramos também. No processo a gente comete algumas falhas. O ruim é quando você, sei lá, vem com 100 para resolver. 100 é muito, né? A gente não carrega nem 5. Mas vamos lá. 100 que você venha para resolver. Aí você volta para o plano espiritual com 110. Você veio passar férias? Não pode. Então, quando a gente pega os antônimos, gente, quer dizer, o contrário de cada palavra, a gente encontra onde temos que trabalhar, aonde precisamos ir dentro de nós e entendermos. Quem é indiferente, trabalhe a sua indiferença. Quem não tem quem não tem um pouco de compaixão com o seu semelhante numa situação, trabalha a compaixão. Quem às vezes coloca o ódio até nas frases em português, né? Porque, ai, que ódio, quando vai se referir a alguma coisa que não aconteceu, tira o ódio da boca. É a mesma coisa que aquela palavra forte, desgraçado. Isso é fortíssimo. Tire do vocabulário. Acredite no seu taco. Acredite que pode fazer a diferença, não só para você, mas para quem te cerca. Mudando o comportamento. Quando a gente começa a alterar o comportamento nosso, como espírito em franco crescimento, nós começamos a sentir a felicidade, gente. Precisamos nos livrar de termos o ressentimento dentro de nós. Não podemos carregar isso. Então, quando a gente começa a analisar dessa maneira, a gente começa a perceber que talvez o perdão não é tão difícil de trabalhar.
Porque a gente está enxergando que é o contrário ao perdão. Porque quando você fala, e é o que acontece em todas as casas espíritas e igrejas, não é perdão, 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 aqui na casa espíritas, inclusive indulgência, benevolência, aquela coisa toda. Então fica bonito a palavra benevolência, indulgência, perdão, mas e aí? Como eu faço para fazer isso acontecer? Antônimos, vai no contrário. E não peguem todas, porque você não tem condição de pegar todas. Pegar uma e trabalhar uma. Indiferença, gente, olha só, hein? É tão fácil trabalhar essa. Botem a mão na sua consciência e vejam o que você consegue. Veja se você não está sendo indiferente com muitas coisas da sua vida. Inclusive, como eu sempre digo, e eu vou repetir, façam isso dentro da sua própria casa, no seu próprio círculo familiar, que é mais confortável até para você treinar, porque você sabe que você ama e ele te ama também, independente do que está acontecendo, fica fácil. Treina, aí você abre o círculo, depois vai para as pessoas mais próximas da família, depois pronto, para quem não conhece você, no dia a dia, e é assim que funciona. Porque pedir é fácil. Pedir para você receber tudo. Ah, não, eu quero, meu Deus, eu preciso resolver esse problema, Deus, não sei o que. E aí, você acha que Deus vai enviar a solução para você sem ter méritos? Em primeiro lugar, entender que tudo que nós vivenciamos no dia a dia é necessário vivenciar. Já ajuda você a começar a tua autoestima a melhorar. Não achar que tudo é castigo de Deus, porque é injusto falar isso de Deus. Ai, Deus, você só me manda problema, não aguento mais, alivia aí. Quem nunca já falou isso, gente? Porque na hora do desespero a gente cutuca mesmo Deus. Né? E não é, porque nós temos que resolver, porque é nosso. Né? É nossa situação que tem que ser resolvida por nossos próprios meios. Então, gente, nesse Natal, que você pense muito, mas muito mesmo, aproveite esse clima de amor natalino, aproveite essa egrégora de energia. Somos movidos à energia, gente. Eu estou dando a dica aqui. Por que tem que aproveitar a energia? Porque é essa energia que me movimenta. E se eu aproveitar essa energia e embarcar nela, fica fácil. Mas mudar é difícil para burro, né? É difícil mudar, gente? Difícil, né? Então tá bom. Questão 909, Livro dos Espíritos. É fácil transformar... Eu estou traduzindo, tá? É outra fórmula. É fácil transformar... ou você se transformar, mudar a forma de ser? No Livro do Espírito está escrito que sim. Vão lá depois em casa, tá? Sim, é fácil. Só falta força de vontade. Então o que nós precisamos então? Para poder dar o pontapé inicial e quem sabe nesse Natal ser o pontapé inicial? Força de vontade. Entender que quando acontecer alguma coisa entre você e algum outro irmão, tolerância. Eu sei, esse meu irmão ele está com algum problema. Talvez ele não tenha o mesmo conhecimento meu espiritual, não esteja no mesmo nível espiritual. Tranquilo, ele teve a mesma oportunidade nossa, todos aqui a mesma oportunidade foi dada quando reencarnou, de transformar o seu espírito eterno, sempre um pouquinho melhor, mas sempre crescendo. Mas é que alguns tomam algumas decisões não tão favoráveis e aí vai embolando um pouquinho, mas ele também tem a chance de ser feliz. Então vamos tirar o pé. Vamos aceitar as indiferenças das pessoas? Vamos treinar o amor? Tudo isso que eu estou falando está no capítulo 13, capítulo 10 do Evangelho. Tudo isso que eu estou falando, principalmente nas questões 11, 12 e 13. A palestra hoje é esse capítulo. Mas se eu voltar para o item 9... que eu adoro pra caramba, que é, né, o cisco e a trave do olho, né? Quer dizer,
Nós sempre queremos ser suprassumos e apontar as falhas dos outros nas conversas, nos comentários, nas discussões, mas a gente não se autoanalisa e vê que dentro de nós tem muita coisa ainda para consertar. O chuveiro aqui dentro está quebrado, tem uma telha com goteira, né? Tem muita coisa aqui que a gente precisa começar a botar a mão na massa, né? E aí é que começa. Eu sempre digo, qualquer transformação vinda do Evangelho inicia por esta que eu vou dizer para vocês: reconhecimento dos erros. Se cada um aqui não tiver isso bem claro dentro de você, tente colocar, porque se você não reconhecer erros, você vai viver no mundo da arrogância, da altivez, do orgulho, e com todos esses sinônimos ou adjetivos, né, você não consegue enxergar benevolência, indulgência, quanto mais perdoar. Tá fácil, né? Tá fácil, gente? Não é fácil mesmo. Mas o Natal tá aí. O Natal tá aí, todo mundo vai ficar feliz. Eu vou ler só uma coisa para vocês aqui, só para não passar batido. A leitura do capítulo. Vocês querem ver? Eu vou ler o item 11, que é aquela... Não vou ler, vou contar. Todo mundo conhece essa história, né? Que é o capítulo 11, gente. O capítulo 10, o item 11. Não julgueis para não serem julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que é o que a gente englobou aqui, né? É aquela história da mulher adúltera, né? Que foi levada à presença de Jesus. Né? Naquela época você tinha as leis mosaicas, então uma das leis mosaicas era adultério da mulher. Engraçado, né? Adultério da mulher, mas o homem podia fazer o que bem entendesse, né? E eu creio que para aquelas bandas ainda acontece assim, né? Mulher não tem muito direito. Mas então, aí eles levaram, os escribas, levaram a mulher lá porque ela ia ser apedrejada pela lei mosaica. E levaram para tentar levar a tentação de Jesus, e ele falava uma besteira, onde os romanos pudessem ir contra ele para poder prender ele, né? E aí levaram, e ele estava lá desenhando com um gravetinho no chão, coisinha linda, uns desenhos maravilhosos, e eles tentando ele. Até que chegou no momento que Jesus levantou a cabeça e falou aquela frase que todo mundo conhece, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Essa é uma frase, gente, que nós precisamos carregar. Tipo assim, faz no computador, imprime a folha, depois plastifica e anda com ela no bolso. Na hora que você for numa briga, lê aquela palavra, lê aquela frase. Por quê? Se alguém errou contigo, pô, até parece que a gente nunca errou. Quem somos nós para julgar? Se somos doentes no planeta Terra, que é o hospital, isso aqui, o meu celular está desligado, agora meu relógio, brincadeira. Quem é que aqui vai achar que estamos no hospital Terra e que não somos doentes? Se estamos no hospital, todos são doentes, todos são falhos. Então precisamos ter essa tolerância. Aí ela foi embora, todo mundo começou a se afastar, desde primeiramente os mais idosos, os mais experientes, até os mais jovens. E só ficou ela e Jesus, e ela falou para Jesus. Aliás, Jesus falou para ela: vá e não peques mais. E acabou. É um ensinamento muito claro do que a gente precisa fazer, né? Parar um pouco de querer sempre levar razão em tudo. Parar às vezes e achar que tudo tem que girar ao meu redor. E como eu disse a vocês, para finalizar, comecem a treinar em casa, ainda mais porque se está o período natalino, né? A egrégora, a família se reúne. E talvez aquele que está ali, vamos dizer que você vai encontrar com aquela que distou ali no meio, na mesma festa, ou Natal, Ano Novo. Treina. Mas se você não o encontrar, pega o celular, né? Porque o celular também é para fazer coisa boa. Pega o celular e faz assim, ó: Feliz Natal, Antônio. Sei lá, coloca X no nome. Te desejo
Desejo tudo de bom, que Deus te proteja, que teu ano seja maravilhoso. Tome iniciativa. Às vezes, do outro lado, a pessoa pode ter feito até alguma coisa contra você. Talvez do outro lado, ele também queria fazer a mesma coisa, só que estava com vergonha. Você acendeu a chama do amoroso nele e em você, e quebrou o gelo. Às vezes isso muda as pessoas, inclusive a cada um de nós. Tá bom?